tarde. O coronavírus, ele é um vírus que a gente diz assim, um retrovírus, é um vírus que tem uma capacidade de mutação muito grande e ele tem uma capacidade de infecção, de transmissibilidade muito maior do que outros vírus. É um vírus que está se apresentando de uma forma letal, né? Em 5% das pessoas que recebem, que ficam doentes, mas que, ao mesmo passo, 95% conseguem a cura. Então, é um vírus que causa uma gripe, a pessoa começa com uma dor de cabeça, uma febre alta, a tosse seca, e depois acaba evoluindo com uma falta de ar. O coronavírus, ele surgiu aonde? Então, a epidemia em si, ela surgiu na China, né? O epicentro foi numa cidade chamada de Wuhan, é uma região muito industrializada da China, em que no início as pessoas começaram a morrer no campo, né? No campo, na área rural de Wuhan, e depois não souberam por que essas pessoas estavam morrendo. E de repente começou a ter a transmissibilidade, morrer maior número de pessoas, até que um médico conseguiu identificar que era uma síndrome respiratória causada por coronavírus, e até, inclusive, esse médico faleceu também por coronavírus, até que, de Wuhan, devido ao grande fluxo de aviões, transportes, esse vírus foi levado para outra parte da China e para outras partes do mundo, como a gente já sabe. Fernanda, qual a importância do SUS nesse momento grave em que o mundo está vivendo? Então, o SUS é importantíssimo, né? O que a gente viu na China, o que a gente está vendo na Itália, é a repercussão de países que não ofertam para a sua população um sistema público universal. Né? Então, assim, por exemplo, na China, quem tinha o seguro-saúde, quem podia pagar, conseguia assistência, conseguia UTI, e muitas daqueles camponeses não conseguiam e acabavam falecendo. Então, as mortes, elas acontecem por falta de serviço para atender a pessoa no momento que ela precisar. Quando a pessoa ela sente uma falta de ar, ela precisa ter à disposição dela um equipamento chamado ventilador mecânico, que é um respirador que a gente chama, né? Que a gente só tem nas UTIs. Então, muitas pessoas nesses países não puderam pagar e, infelizmente, faleceram. Fernanda, no Pará já tem algum caso confirmado de coronavírus? Não. Até ontem nós tínhamos 25, se eu não me engano, 25 ou 27 casos suspeitos, né, e que estão em investigação, estão sendo testados, mas até o momento não tem nenhum caso confirmado. Certo. O que é a curva de contágio e qual a importância da quarentena? Então, a quarentena, ela foi uma recomendação mundial, está sendo uma recomendação mundial. Foi com essa estratégia que a China conseguiu controlar, e agora a China está conseguindo justamente achatar, diminuir essa curva de contágio. A China foi no início do ano, pegou o ápice em fevereiro. O máximo de pessoas morreram e agora já está diminuindo. Essa é a curva de contágio. O que acontece? Quando eles foram perceber que era necessário o isolamento para as cidades, para que esse contágio cessasse, já era tarde na China. Foi um cuidado que, por exemplo, a Itália não teve. Mesmo tendo contaminação, a quarentena foi instituída muito tardiamente. E aí a gente está vendo o resultado, né, disso. Por isso que o nosso município, a gente já está recomendando a quarentena, já está recomendando isolamento, principalmente de pessoas que estão chegando de viagem, estão vindo de estados que têm a transmissão do vírus já confirmado, como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, né? Essas pessoas precisam ficar em isolamento 7 dias, né? Porque se elas mesmo estando assintomáticas, não tem nada, ela tem que ficar 7 dias. Se elas tiverem um quadro de gripe, elas têm que ficar isoladas 14 dias. Então, é por isso que a gente já está instituindo a quarentena e, em breve, nós vamos estender a quarentena para toda a cidade. A gente observa que o assunto, para muitos, é uma simples gripe, mas é um caso sério, que é o coronavírus. E muitas pessoas em Rurópolis, Fernanda, questionaram a situação
do cancelamento, no caso do adiamento da Copa Rurópolis, do Aviva, que não era necessário, que não tem caso no Pará, então por que fizeram isso? Então, eu quero que você explique para a gente, para a população que está assistindo o nosso programa, qual é a importância que Rurópolis fez em paralisar todos esses eventos, inclusive as pessoas que paralisaram seus eventos privados também. Qual a importância disso? É importantíssimo, porque, assim, eu gostaria que todo mundo fizesse um mapa mental daquela pessoa que chegou de São Paulo, passou por Belém, passou por Santarém, daquele jogador que vem de Altamira, que lá em Altamira teve alguém que veio de fora, que entrou em contato, que veio no ônibus cheio de gente, o outro que veio no avião. Então, a gente não sabe onde esse vírus está. Esse vírus ele pode estar num ônibus, ele pode estar num barco que a pessoa está vindo, pode estar num avião que a pessoa está vindo. Eventos como o Aviva, que vinha preletores de fora, pastores de fora, colegas de fora, a própria Copa Rurópolis, que vem times de outras cidades que não estão tendo o cuidado que a gente está tendo. Então, me preocupa muito, por exemplo, aqui em Rurópolis, todo mundo que está chegando de viagem, a gente já está entrando em contato, monitorando, propondo isolamento, a gente está fazendo assistência domiciliar, a gente diz, não saia de casa, a gente está assistindo essas pessoas em casa. Então, aqui em Rurópolis, a gente está tendo todo esse controle para que não se difunda qualquer tipo de gripe, não é só o corona, mas qualquer tipo de gripe. E, de repente, vem uma pessoa de uma outra cidade que não está tendo esse cuidado e vai botar todo o nosso trabalho a perder. Se não chegou ainda, é melhor que nem chegue, então estamos nos prevenindo para não acontecer, né? É importante informar a população que os cientistas, os pesquisadores, avaliando a situação da Itália e da China, eles preveem que o pico de transmissão, é o momento que vai ter maior transmissão no país, começa agora, início de abril, e vai até início de maio. Então, nesse período, vai ter muito vírus circulando. Qual é a posição do município de Rurópolis, mas que a gente acompanha também o Estado, é que nós estamos a 13 dias do início do mês de abril. Se eu parar 12 dias antes, 13 dias antes dele chegar, a gente faz uma barreira para que ele não chegue. Se ele chegar aqui, ele vai se isolar naquela família que está dentro de casa. Ele vai ficar contido ali. Então, é por isso a importância das pessoas ficarem isoladas. Fernanda, quais os grupos que correm mais risco do coronavírus? Então, a gente se preocupa muito. Estatísticas já revelam para a gente que a maior quantidade de pessoas que falecem são idosos. Então, ele entra logo no meu sistema respiratório e a gente sabe que o pulmão do idoso já não é aquele pulmão de um jovem de 18, de 20 anos. Às vezes, esse idoso fumou, foi fumante, já é um hipertenso, já é diabético. Então, esse idoso ele tem uma chance maior de ter um caso grave e, infelizmente, falecer por coronavírus. Mas tem crianças falecendo, tem jovens falecendo, principalmente jovens que já têm algum outro tipo de doença. A gente se preocupa muito com crianças. Aqui na cidade nós temos crianças que estão tratando para o câncer, tem mulheres e homens fazendo quimioterapia, que estão com uma imunidade baixa. A gente tem crianças que estão em monitoramento, já tratou, está tudo bem. Tem crianças que têm doença autoimune, né? Tem pessoas que têm lúpus eritematoso. Então, são doenças que acabam com o sistema imunológico da pessoa. Uma gripe comum dessa, que a gente do dia a dia, já leva um quadro de pneumonia. Imagina um corona, imagina um H1N1. Então, é por essas pessoas que a gente tem que ficar em casa. É por essas pessoas que, se eu cheguei de viagem, eu tenho que responder ao atendimento, não, à solicitação da equipe de saúde de ficar em isolamento. Uma atitude que é muito importante da Secretaria de Saúde de Rurópolis foi a criação do Disque Vigilância, né? Que, para quem não sabe, o contato é 91020631. Se você estiver sentindo alguma coisa, pode entrar por esse contato, por esse número, né? Para ter um atendimento em casa. Explica melhor sobre isso. Então, a gente ficou pensando,
há 2 semanas atrás, fomos chamados na CESPA para cada município estabelecer suas estratégias de combate ao coronavírus. Cada município criou seu plano de contingência. A Rurópolis criou seu plano de contingência. No entanto, quando a gente foi botar na prática, aquele plano de contingência ele era muito superficial. Mas o que de concreto a gente vai fazer para impedir que ele chegue, né? E se ele chegar, o que a gente vai fazer? Já que o contato ele está sendo orientado não haver contato, eu tenho que estar, no mínimo, 1 metro, 2 metros da pessoa. Qualquer espaço público, eu tenho que estar a 2 metros de cada pessoa. Eu não posso cumprimentar. Então, como nós, profissionais de saúde, vamos lidar com isso? Então, a gente pensou, bora criar um disque vigilância, um disque, um telefone, que sempre vai ter um profissional capacitado do outro lado para responder à dúvida e atender as pessoas que possivelmente viajaram, que estão preocupados, que querem orientação de como se isolar, estou gripado, o que eu faço? Então, a gente já está, através do Disque Vigilância, graças a Deus deu super certo, as pessoas estão entrando em contato, estão denunciando até, olha, eu soube que fulano chegou de viagem e não está em isolamento, tinha pessoas que a gente nem sabia que tinha viajado e que estavam no município, mas que a gente está indo atrás. Então, é isso que a gente está fazendo, a gente está indo. Como o próprio nome diz, a vigilância em saúde não é outra coisa a não ser vigiar mesmo. A gente está vigiando cada pessoa que está chegando e monitorando para que, se tiver algum tipo de gripe, não só corona, que ela não se difunda no município. Então, você que está em casa assistindo o nosso programa, você pode acompanhar aqui na tela o telefone 9102-0631 e qualquer denúncia, qualquer dúvida, pode entrar em contato e perguntar por este número, tá bom? Fernanda, a gente teve perguntas nas nossas redes sociais, pelo Facebook e pelo Instagram, oficial da Princesinha, e a Cristiane Lima Monteles, ela perguntou, uma dúvida que eu tenho é que se quem é contaminado uma vez pode adquirir outra vez? Então, isso daí a gente ainda não... Como é muito recente, a gente ainda não tem evidência científica de que a pessoa ela fica com vírus e ela pode se reinfectar, e que depois dos 14 dias, o que está nos orientando o Ministério da Saúde é que isola a pessoa com gripe por 14 dias, depois de 14 dias ela não transmite mais. Né? É essa orientação que a gente recebeu. Porém, a gente sabe que já tem estudos mostrando que uma pessoa que foi contaminada, depois dela ter sido considerada curada, ela teve novamente. Então, o que a gente está pensando? Essa pessoa provavelmente entrou em contato de novo com alguém contaminado e esse recontaminou. Né? Então, é por isso a importância do isolamento. Mesmo dentro de casa, a pessoa, por exemplo, eu cheguei de São Paulo, 2 dias depois eu apresentei gripe. Na minha casa, não é para eu estar circulando na cozinha, na sala, falando com a família. Não, é para eu estar dentro do meu quarto. Eu tomar banho no máximo, voltar, comer e voltar. Até os utensílios, colheres, pratos, copos, estão sendo orientados a ser de uso exclusivo da pessoa. Então, assim, é isolamento mesmo, tá? A Márcia Deodato, ela perguntou como devemos agir com as crianças nas escolas. Então, é super importante essa pergunta, porque era uma preocupação de todo mundo, de minha como mãe, né, mas de várias pessoas também como profissionais de saúde. A nossa orientação é que seja suspensa por um prazo de 15 dias, até a gente ver como vai se comportar. Está muito dinâmico. Todo dia a gente tem uma notícia diferente, né? Por exemplo, até antes de ontem, o Norte não tinha casos. Aí confirmou o do Amazonas, agora confirmou o do Acre. Então, ele está chegando perto. Ele está chegando cada dia perto. Então, pode ser que a gente determine agora uma suspensão de 15 dias, mas depois, se é preciso, mais 15 dias. Então, por enquanto, a gente está em tempo indeterminado, mas a suspensão das aulas ela vai acontecer já deve estar acontecendo, né? Porque já foi decidido isso. A Cláudia Deodato, ela perguntou, gostaria de saber se a pessoa com sintomas podem tomar ibuprofeno. Não, a OMS já lançou uma recomendação. Não alguns falaram assim, até distribuíram mensagens dizendo que o ibuprofeno está matando. Não é que ele está matando, é que as pessoas que tomam ibuprofeno não estão respondendo positivamente.
ele não está ajudando a melhorar o quadro das pessoas, então ele não está matando. Mas a recomendação é, está com gripe, não tome ibuprofeno, tome dipirona, tome paracetamol, mas não tome ibuprofeno. O Ministério da Saúde ainda não emitiu nenhuma nota apoiando ou não essa decisão da Organização Mundial de Saúde, mas a gente já recomendou aos nossos médicos que não prescrevam ibuprofeno. O Izan Bezerra da Silva, ele perguntou onde surgiu. Como essa pergunta já foi falada no início, a gente vai pular ela, mas a gente agradece a participação do Izan. E o Cleidson Silva, ele perguntou, uma pessoa que não apresentou sintomas ainda, sintomas estão incubados, podem transmitir para outra pessoa? Essa é a nossa preocupação, porque até então a gente não tem evidência científica que diga sim ou não. Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Então, até que se prove o contrário, a gente considera, sim, que uma pessoa que teve contato com uma pessoa que teve coronavírus, né? Eu tive contato contigo, você está com coronavírus, eu não estou sentindo nada e eu vou achar que está tudo normal. Não, fique em isolamento, porque pode ser que você esteja assintomático agora, mas que lá daqui a 8 dias você manifeste e tenha contaminado uma pessoa. É interessante até falar para vocês que o primeiro caso que faleceu no Brasil, um senhor idoso, ele faleceu por coronavírus, mas ele não estava nem entre os suspeitos. Por quê? Porque os médicos investigaram e não viram qual foi o momento que ele pode ter sido contaminado. Então, a gente não sabe ao certo em que momento as pessoas estão se contaminando e de quem elas estão recebendo esse vírus. É muito claro para a gente quando a pessoa viaja. Se a pessoa viajou, beleza, eu já sei de onde você pegou. Mas quando já tem o que a gente chama de transmissão comunitária, que é de um indivíduo passar para o outro aqui dentro, ou lá, como já aconteceu em São Paulo, Rio de Janeiro, aí é indeterminado. A gente não tem como dizer, né? Uma pergunta do programa mesmo para a senhora. As pessoas comentam e falam que é bom tomar vitamina C, tomar algumas coisas para fortalecer a imunidade do corpo. Procede a informação? Procede, né? A gente espera que todo mundo esteja se alimentando bem, né? Que todo mundo esteja... Mas a vitamina C, se ela estiver gripada, tá? Se hidratando, tomando bastante líquido. Se a pessoa está gripada, o que ela precisa? Remédio para dor, febre, vitamina e água. Água e repouso. Porque, assim, o próprio coronavírus, ele dá uma dor no corpo, ele dá um calafrio, ele dá um cansaço, e a pessoa precisa repousar, né? Para eu me restabelecer, eu preciso estar bem nutrido, eu preciso estar bem descansado, eu preciso ter uma boa condição de saúde para enfrentar uma gripe como essa. Os sintomas do corona, ele é meio parecido com os sintomas da dengue, a questão da moleza do corpo... Não, ele diferencia na parte respiratória. A dengue, ela não dá tosse, ela não dá essa falta de ar, não. Ela dá dor no corpo, febre, né? E dor de cabeça. Dor de cabeça dá também no corona. Temos mais 2 perguntas aqui feitas pelo Instagram, né? As pessoas participaram pelo Instagram oficial da Princesinha. Que é a Emanuele Silva, que ela perguntou sobre a questão das aulas, que a senhorita já respondeu. Então, Emanuele, muito obrigado pela sua participação. A Mônica Dantas Brito também perguntou se tem caso suspeito no nosso município. Bom, é uma boa pergunta, porque saiu muita conversa, deixou o povo em pânico. Até o momento, nós não temos nenhum caso suspeito no município. O que se entende de caso suspeito? Para a CESPA, Secretaria de Estado de Saúde Pública, a pessoa ela tem que ter tido contato com outra pessoa com coronavírus e ela tem que estar manifestando sintomas. Ela tem que ter aqueles sintomas e tem que ter o vínculo, que a gente diz vínculo epidemiológico. Ela andou num local que tinha coronavírus e apresentou todos os sintomas e entrou em contato com outra pessoa doente, né? Então, isso é um caso suspeito. Nós não temos nenhum no município. As pessoas que nós estamos monitorando são pessoas assintomáticas, ou seja, viajaram, não estão sentindo nada, mas a gente está monitorando. E tem pessoas que estão com sintomas, mas que não viajaram, por exemplo. Essa pessoa ela pode estar com uma outra gripe. Nós temos 15 casos confirmados
de H1N1 no estado. Isso também é muito preocupante, porque o H1N1 ele também tem a capacidade de letalidade, ele tem uma capacidade de realmente matar as pessoas, uma boa proporção, até maior que o próprio coronavírus, ele mata mais do que o corona. E a gente já tem 15 casos confirmados no estado. Então, por causa disso também, o Ministério da Saúde antecipou a campanha do H1N1, que vai começar, a gente já vai começar a partir de hoje a vacinar contra H1N1, sendo que nos postos de saúde, à disposição a partir do dia 23, mas a gente já vai começar a vacinar principalmente idosos, crianças, gestantes e o público em geral, como profissionais de saúde, professores e assim por diante. O objetivo de vacinar contra o H1N1 é justamente reduzir a possibilidade das pessoas adoecerem pelo H1N1 e a gente pensar que é um corona, né? Então, a gente quer diferenciar bem essas duas situações. Então, pelo menos, contra o H1N1 tem vacina, é gratuita, as pessoas precisam procurar o posto de saúde para se vacinar. Uma coisa importante, que é bom também a gente, a Princesinha, está lembrando, é que as pessoas que está acontecendo, a gente já observa em alguns casos, elas estão se preocupando muito com corona, que é o correto, só que estão esquecendo de outras doenças que também matam muito, que é no caso da dengue, né? No caso do inverno aqui na nossa região, as pessoas estão se descuidando, deixando caixas abertas e muito mais. Então, a gente também dá esse reforço, né? O público de casa também tem esse cuidado, porque vai que você escape do corona, mas a dengue está aí, né? Para poder pegar você. As pessoas que têm dúvidas sobre que estados o coronavírus já está presente, a gente tem aqui uma relação que é São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiânia, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rio Grande do Norte, Alagoas, Espírito Santo, Amapá, Roraima, Sergipe e Brasília. Aqui no Pará, graças a Deus, ainda não tem nenhum caso confirmado, porém, não estamos imunes, então é importante da gente se prevenir. Fernanda, sobre todos esses estados aí, a gente gostaria que você fizesse o seu comentário e já as suas considerações finais. É interessante ressaltar que do norte, dos 7 estados, 4 já estão com coronavírus, né? O Amazonas, o Amapá e Roraima, eles fazem fronteira com o estado do Pará e fronteira com o oeste do Pará, ou seja, a gente está cercado pela parte de cima do mapa e a gente está cercado pela parte lateral do mapa. Então, é sempre bom reforçar que estamos livres, graças a Deus, até hoje, não sabemos até quando, por isso que é reforçar a importância de reforçar os cuidados, como a distância social, né, eu preciso falar com essa pessoa, mas eu tenho que manter uma distância de 2 metros, no mínimo 1 metro, no máximo 1 metro, próximo da pessoa, não posso ter contato, eu tenho que higienizar minhas mãos constantemente, lavar as mãos, ou se tiver álcool gel, beleza, mas se não tiver álcool gel, serve o álcool a 70, água com sabão, serve as superfícies lavar com cloro, limpar com cloro, o piso, tudo. Desinfetante serve, limpa alumínio serve, Vidrex, aquele Vidrex serve também para higienizar as superfícies. E o isolamento recomendado para quem andou por essas áreas, por todos esses estados que você está vendo, que tem coronavírus comprovado, e no mais, cuidar dos nossos idosos, não deixar eles saírem de casa. Nossos idosos, eles não precisam sair de casa. Nossas gestantes também, e nossas crianças e pessoas que têm doenças crônicas, né? O que a gente tem que fazer de esforço agora, e nos próximos dias a gente vai ver, é que toda a sociedade ela tem que estar envolvida nesse cuidado, nessa atenção, para que não se propague, que não chegue, mas se chegar no estado, ele se limitar. Ele não andar pelo estado, como já aconteceu em vários países, né? É importante ressaltar que a Secretaria de Saúde já tomou, há 2 semanas atrás, a gente já vem tomando todas as medidas possíveis. E graças a Deus, a gente conseguiu formar uma equipe
bem capacitada, estruturada, comprometida. A nossa equipe está 24 horas ligada, né? A gente tem um grupo que a gente conversa, uma pessoa fica no Disque Vigilância, mas todos estão ali dispostos a ajudar. Nós estamos fazendo várias reuniões com setores da sociedade, a gente já vai fazer com o professor, com a associação comercial, com os pastores, líderes religiosos. Nós estamos fazendo, de uma forma geral, orientando todo mundo, explicando o porquê da necessidade desse isolamento, de não ter aglomeração de pessoas. A Secretaria de Saúde colocou o Disque Vigilância à disposição, foi o primeiro município do oeste do Pará a ter essa estratégia, e graças a Deus tem sido modelo para os outros municípios, como Itaituba e Jacareacanga. Colegas nossos secretários estão pedindo ajuda para a gente ajudar eles a se organizar também, como o Novo Progresso e Alenquer. Então, assim, a gente tem sido pioneiro em algumas atitudes, como não deixar, importante ressaltar, paciente doente com gripe, viajou, não vá para posto de saúde, não vá para o hospital. Lá tem pessoas doentes de outras coisas, que pode estar expondo essa pessoa a mais uma doença que pode ter um desfecho infeliz, né? Então, para isso, a gente disponibilizou o prédio da Unidade de Vigilância e Atenção Primária, que é a Univap, ao lado da garagem municipal. Então, a pessoa está com gripe, viajou ou entrou em contato com alguém que viajou, é a Univap, mas primeiro ligue para o Disque Vigilância. Então, a pessoa, a partir do momento que ela entrar em contato com o Disque Vigilância, ela já tem a garantia de atendimento médico, de enfermagem, de farmacêutico, biomédico, até dentista já está fazendo parte do nosso COI, que é o Centro de Operações Especiais. Então, é uma equipe multiprofissional comprometida com a saúde da nossa população. Mais uma coisa que eu acabei de lembrar, o brasileiro ele consegue fazer piada com tudo, né? Então a gente vê muitos memes nos status, Facebook, WhatsApp, Instagram, que se o álcool gel mata por fora, então se beber aquela cachaça, aquela famosa cachaça, mata por dentro. Então, acredito que isso é mito, né, Fernanda? Não tem essa de cachaça matar vírus. Não, e é mito também que está se propagando muito, que com água morna, vinagre, alho, não sei o quê, fizer o gargarejo, você vai estar livre. Não. Também é mito de que já encontraram a cura para o coronavírus, né? Isso tudo é fake. Tá? Não acredite. É higienização das mãos e distanciamento, isolamento social. Não entrar em contato de forma alguma. É importante lembrar da questão do fake news, porque o que confunde muito a população é essa questão do fake news, são matérias que só para fazer mídia do assunto, ganhar ibope, então é importante procurar realmente saber com quem conversar, pessoas que entendem do assunto. Fernanda, muito obrigado pelos esclarecimentos. A Princesinha abre as portas para quando você precisar procurarmos para transmitir a informação à nossa população. Muito obrigado. Obrigada pelo espaço, pelo esclarecimento. Também reforçar que a Secretaria de Saúde também já tem um plano de contingência, já está praticamente preparada para qualquer situação. Eu costumo dizer, como aconteceu no nosso caso, bem no início da gestão, com a febre amarela, a gente montou um esquema de guerra e agora nós estamos novamente preparados para montar esquema de guerra e reforçar as pessoas que entrem em contato pelo Disque Vigilância. É esse o nosso canal de comunicação oficial para qualquer informação. Se você quiser obter uma informação de qualidade e sem fake news, é pelo Disque Vigilância ou pela página da Secretaria Municipal de Saúde. Lembrando, o Disque Vigilância da Secretaria é 9102-0631. Entre em contato e se informe. Fica por aqui mais um programa Perfil Completo pela sua Princesinha da Transamazônica.